certo? Olha só, pessoal. Hoje nós vamos para o tema 4. O tema 4 está lá no nosso livro, na página 332, sistema nervoso. Nós vamos trabalhar com sistema nervoso. Vou projetar aqui nos slides para facilitar a compreensão. Tá vendo? Qual é a página, professor? 332, tema 4. Estão visualizando o slide? Estão visualizando o slide? Sim. Ok, então vamos lá. Nós estamos na unidade 3, sistema esquelético, muscular, nervoso e endócrino. Nós já falamos do sistema esquelético, nós já falamos também do sistema nervoso. Nós vamos trabalhar hoje com... Na verdade, nós falamos do sistema esquelético e do sistema muscular. Hoje nós vamos trabalhar com o sistema nervoso. Nervoso, lá na página 332. Então, vamos lá. O sistema nervoso integra estímulos recebidos do corpo e coordena suas funções e suas ações. Sua unidade fundamental e estrutural é o neurônio. Então, o sistema nervoso ele é responsável por integrar os estímulos aí que coordena as nossas funções, as funções do nosso corpo. O sistema nervoso ele coordena as nossas funções. Nós andamos, quando alguma coisa nos toca, por exemplo, algum objeto frio, por exemplo, toca o nosso corpo. Uma mensagem é enviada ao nosso sistema nervoso. E o nosso sistema ele faz essas coordenações. E ele é estruturado. A estrutura fundamental do sistema nervoso é justamente o neurônio. E o que é um neurônio? Bem, o neurônio é basicamente uma célula altamente especializada na transmissão e na integração de mensagens e estímulos recebidos do ambiente. Então, é o neurônio que faz essa conexão, é o neurônio que é a célula que é especializada na transmissão e na integração de mensagens. Essas mensagens são, especificamente, os estímulos pelo ambiente. Os estímulos recebidos pelo ambiente. O que é impulso nervoso? Bem, o impulso nervoso é um fenômeno que permite a comunicação entre o neurônio, acionando estruturas do sistema nervoso, capaz de elaborar respostas a esses estímulos. Então, o que acontece? Olha só. O neurônio, como nós vimos anteriormente, o neurônio aqui no slide anterior, o neurônio é a célula, é aquela célula que é responsável por, evidentemente, o neurônio é a célula que é responsável, altamente especializada, responsável por integrar
as mensagens e os estímulos recebidos do ambiente. Então, é o neurônio que faz essa função. E tem essa função de fazer essa integração. E, evidentemente, aqui, ó, falamos de neurônio e agora de impulso nervoso. O impulso nervoso, evidentemente, é o fenômeno que permite a comunicação entre o neurônio, que é aquela célula que a gente acabou de falar, entre o neurônio, acionando estruturas do sistema nervoso capaz de elaborar as respostas e os estímulos. As nossas respostas do nosso corpo, dos nossos membros, elas são estimuladas por meio dos impulsos nervosos. Eu movo meu braço, por exemplo, por causa dos impulsos nervosos. E aí, esse capítulo, ele é um pouquinho extenso, nós vamos separar ele por partes, para ficar fácil de compreender. Mas nós vamos ver em determinados momentos que possuímos aí impulso, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele tem umas características diferentes, mas a gente também vai ver que tem algumas coisas que, evidentemente, algumas ações do meu organismo, que elas acontecem de forma involuntária, ou seja, eu não controlo. E já existem outras ações que nós vamos controlar. Ou seja, existem alguns impulsos nervosos, alguns fenômenos que acontecem no meu organismo que eu não controlo. Mas existem outros que nós podemos controlar. Ok? Então vamos lá. Nós vamos falar agora dos tipos de neurônio. Tipos de neurônio, isso aqui está na página 332. Dependendo do modo como atuam no organismo, os neurônios podem ser classificados em sensitivos, motores ou associativos. Então, nós temos aqui 3 tipos de neurônio. O que é neurônio? É aquela célula especializada que nós acabamos de falar anteriormente, especializada na transmissão e integração de mensagens enviadas ao nosso sistema nervoso. E existem, evidentemente, 3 tipos de neurônios, que são os neurônios sensitivos, neurônio, então aqui na cara mesmo, sensitivos, neurônios motores ou neurônios associativos. Isso vai depender do tipo de neurônio que nós estamos trabalhando. Olha só, do tipo de função que ele tem, que ele executa. O que é um neurônio sensitivo? Bem, o neurônio sensitivo é aquele neurônio que é o neurônio, evidentemente, que leva as informações dos órgãos, dos sentidos, até o sistema nervoso central. E o que vem a ser esses órgãos dos sentidos? O próprio nome aqui diz neurônio sensitivo. Esse nome sensitivo está relacionado aos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos aqui estão se referindo aos nossos sentidos comuns, aos nossos sentidos comuns, que nós detectamos estímulos do meio ambiente. Como, por exemplo, nós podemos citar como órgãos sensitivos aqui o ouvido, a orelha, né? O ouvido, nós ouvimos o som que nós captamos. Agora mesmo, vocês estão ouvindo o som da minha voz.
E esse som ele está sendo transmitido para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, por meio do neurônio sensitivo. Ele está captando o som. E esse som está sendo transmitido por meio do neurônio sensitivo. Nós podemos também citar como exemplo de estímulos do meio ambiente, por meio do transmitido pelos neurônios sensitivos, o sentido do olfato, o sentido do paladar, assim como todos os sentidos, ok? Então, assim, quando alguma coisa toca na nossa pele, alguma coisa pontiaguda, a caneta, tocou na nossa pele, nós estamos sentindo dor. A caneta toca e eu sinto uma leve dorzinha. Por quê? Porque o neurônio sensitivo, ele vai captar essa informação e levar para o meu sistema nervoso, e o meu sistema nervoso vai decodificar aquela informação e vai identificar que foi alguma coisa pontiaguda que tocou na minha pele. Então, essa informação é transmitida pelo neurônio sensitivo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Se tiver dúvida, pode adicionar o microfone e perguntar, viu? Ok? Então, vamos lá. Qual é o nosso próximo neurônio? Nosso próximo neurônio é o neurônio motor. A gente falou do neurônio sensitivo, vamos agora falar do neurônio motor. Professor, isso é motor de carro? Não, é um neurônio com nome de motor. Mas por que esse neurônio tem o nome de motor? Nós vamos fazer uma relação com um carro, por exemplo. Qual a função de um carro, do motor de um carro, por exemplo? O motor, ele está ali no centro do carro, na parte da frente do carro, e ele coordena, ele controla muitas funções aí do nosso carro. Então, no caso do nosso neurônio motor, vou destacar aqui o neurônio motor, ele leva as informações de ações ao sistema nervoso central, até glândulas e os músculos. Então, o que acontece? O neurônio sensitivo, ele captou aquela minha informaçãozinha de alguma coisa pontiaguda tocando na minha pele. E o neurônio motor pega essa informação e transmite até o sistema nervoso central, até o nosso sistema nervoso central. Professor, e o que é sistema nervoso central? Nós vamos estudar à frente o que é o sistema nervoso central. Vamos agora, de início, identificar e entender o que é o neurônio. Neurônio sensitivo capta a informação. Neurônio dos sentidos. Neurônio motor transmite mensagens direto para o sistema nervoso central, para as glândulas e para os nossos músculos. Próximo neurônio. Nós temos agora o neurônio associativo. E o que é o neurônio associativo? É aquele neurônio que liga os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Novamente, uma coisa pontiaguda tocou na minha pele. O neurônio sensitivo captou essa informação. O neurônio motor, ele vai levar a informação para o meu sistema nervoso central. Mas eu preciso de alguém para fazer a associação, para fazer a intermediação. Quem é esse alguém? O neurônio sensitivo. Então, o neurônio sensitivo faz essa intermediação entre os neurônios. O neurônio associativo, aliás, faz a intermediação entre os neurônios sensitivos, neurônios sensitivos e os neurônios motores. Então, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, é muito articulado, ele é muito complexo. Ele trabalha, os neurônios do nosso sistema nervoso, eles trabalham em harmonia, certo? Para poder manter aí o nosso corpo, o nosso organismo em perfeito estado. Os neurônios, eles trabalham de forma coordenada para interpretar os estímulos recebidos do ambiente
e para poder respondê-los. Então, os 3 tipos de neurônios, sensitivo, motor e associativo, esses neurônios, eles trabalham de forma coordenada, os 3 juntos, em harmonia, para interpretar os estímulos recebidos do meio ambiente e poder responder. A resposta é a identificação do que está acontecendo no meu organismo. Novamente, algo pontiagudo tocou no meu corpo, no meu braço. Os neurônios, eles trabalham em harmonia para poder identificar que foi algo pontiagudo que tocou no meu braço. E isso vai ser identificado pelo meu sistema nervoso. Pessoal, se for tendo dúvida, liguem o microfone e perguntem, ok? A coordenação nervosa tem início sempre após a percepção do estímulo do ambiente. Quando é que vai acontecer essa coordenação nervosa? Bem, coordenação nervosa, quando é que acontece o início? Sempre após a percepção do estímulo pelo ambiente. O meu corpo identificou, percebeu que algo está vindo adentrando o meu organismo. Meu som, por exemplo, a minha voz, vocês estão ouvindo. O ouvido de vocês, as orelhas de vocês estão captando este som. O organismo de vocês estão identificando estímulos do ambiente. E esses estímulos eles vão ser decodificados pelo sistema nervoso. E a coordenação nervosa inicia após o momento que você ouve. É provável que vocês conheçam a minha voz. Vocês conheçam a minha voz, vocês conhecem a voz de alguém, digamos assim. Você nem precisa ver a pessoa. Você consegue já associar a pessoa por conta da voz, porque você já conhece a voz. E quem faz isso? Nosso sistema nervoso. Ok? Simplificadamente, o sistema nervoso pode ser dividido em 2 partes. Que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nós vamos, por meios didáticos, nós vamos separar. Aqui, nós não vamos ver esse conteúdo todo, porque ele é muito extenso hoje. Nós vamos ficar aqui com o sistema nervoso central, a gente vai ver essas informações. Sistema nervoso periférico, nós vamos ver em uma outra aula. Nós vamos falar agora do sistema nervoso central, que está no centro. Ok? Sistema nervoso central. Certo, vamos lá. Próximo slide. Sistema nervoso central. Vamos falar desse sistema nervoso central, também chamado de SNC, Sistema Nervoso Central. Bem, ele é formado aí pelo encéfalo. O encéfalo é a maior estrutura de integração. É a parte melhor que a parte daquele recheio de controle. Pessoal, desativem os microfones de vocês, ativem só para, no caso de perguntas, tá certo? Só no caso de perguntas. Se precisar perguntar, aí vocês ativem, ok? Sim. Vamos lá. Sim, encéfalo. O encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. O encéfalo é protegido pelos ossos do crânio e por 3 membranas superpostas. Essas membranas, elas recebem os nomes de meninges. Olha só. O encéfalo, ele está protegido pelos ossos do crânio. Aqui, ó. Protegido pelos ossos do crânio. Não sabe se está certo. Assim? Alguém quer perguntar? Sim, vamos lá. Então, ele está protegido pelos ossos do crânio e por 3 membranas sobrepostas, que são as meninges. Então, nós estamos agora na página 333. O que são essas membranas sobrepostas? Uma sobre a outra.
Nós, 3 membranas, uma sobre a outra. Então, nosso encéfalo, ele fica bem protegido no nosso crânio. Bem, os órgãos componentes do encéfalo são o cérebro, o cerebelo. A coisa tá na escola, mãe. Pessoal, desativem os microfones. Ativem só no caso de perguntas, ok? Deixa eu ver quem está com esse microfone ativado aqui. Acho que é o Jackson. Eu vou botar o microfone do Jackson aqui no mudo. Certo, vamos lá. O encéfalo. Nós falamos disso aqui já. Aqui, ó. Os órgãos componentes do encéfalo são o cerebelo, o cerebelo e o tronco encefálico. Nós vamos ver cada característica individualmente de cada parte do nosso encéfalo. Nós temos aqui uma representação. Está aqui, ó. Isso aqui é a representação do nosso encéfalo. Aqui, ó. Tudo isso aqui é a representação do nosso encéfalo. Aqui, ó, encéfalo. Nós falamos agora há pouco a respeito do crânio, né? Está aqui, ó, crânio. Olha só o crânio. Cerebelo, isso aqui, ó. As meninges ficam bem aqui, ó. Aqui nós temos aqui aquela parte, 3 membranas sobrepostas, observe que dá para perceber como se fossem 3 camadinhas, uma sobre a outra. Aqui o nosso cerebelo, ele está aqui, ó, nessa parte de trás, aqui, ó, parte de trás, cerebelo. Nós temos aqui a medula espinhal, nós já falamos do cerebelo, nós já falamos das meninges, falamos o encéfalo é formado pelo crânio, pelo cérebro. Nós não falamos ainda de medula espinhal, mas nós vamos falar, certo? E observe que vem daqui, ó, cerebelo, e nós temos aqui, ó, o tronco encefálico. Nós vamos falar individualmente de cada parte dessa aqui, ok? Então, vamos lá. O que é o cérebro? Bem, o cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo e divide-se em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Massa encefálica, o cérebro está aqui no nosso, protegido pelo crânio. E o cérebro, ele faz parte, é um dos constituintes aí do encéfalo, ok? Sim. Vamos lá. E é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O cérebro de um adulto, em um adulto, a massa do cérebro é de aproximadamente 1.200 gramas, ou seja, 1,2 kg é a massa do cérebro de um adulto. E o córtex cerebral, o que é o córtex cerebral? É formado por substâncias cinzentas, que consiste basicamente no conjunto de corpos celulares dos neurônios. Então, o córtex cerebral é basicamente o conjunto de corpos celulares dos neurônios. E o que são os neurônios? São aquelas estruturas altamente especializadas na transmissão de informações para o nosso sistema nervoso. Essa área do cérebro é responsável pela memória, pela inteligência e pela consciência. Olha só, o córtex cerebral é a área do cérebro em que é responsável pela nossa memória, pela nossa inteligência, pela nossa consciência, certo? A nossa memória, a nossa inteligência e a nossa consciência, elas ficam armazenadas no córtex cerebral. E a medula cerebral? O que é a medula cerebral? Bem, a medula cerebral é formada pela substância branca, constituída por áxons que conectam os neurônios localizados em regiões diferentes do corpo. Medula cerebral.
ela é constituída basicamente pelos axônios que conectam os neurônios localizados em diferentes regiões do nosso corpo, do nosso organismo. Além de centralizar as ações conscientes, o cérebro recebe, processa as informações enviadas pelos sentidos, coordena movimentos voluntários e voluntários para os centros de memórias. Ou seja, o nosso cérebro, ele recebe, processa e coordena as informações. Nós possuímos movimentos voluntários. Eu estou falando agora, estou movendo meu braço, por exemplo. Isso aqui é um movimento voluntário, porque eu quero mover o meu braço, movimento voluntário. Mas nós também temos movimentos involuntários, que a gente vai ver na sequência deste capítulo. Tudo isso é controlado, é coordenado pelo nosso cérebro, ok? Vamos lá. Pessoal, basicamente isso aqui é o nosso conteúdo de hoje, viu? Isso aqui está nas páginas 332 e páginas 333. Página 332 e página 333. Apenas essas duas páginas, o nosso conteúdo de hoje. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Algum de vocês tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar. É só ativar o microfonezinho e perguntar. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Entenderam o conteúdo? Entenderam? Ativem o microfone, pelo menos para dizer se entenderam ou não. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Vocês estão... Oi, fala. Não. Ok, muito bem. Certo, pessoal. Nossa aula está... A reunião no Zoom está encerrando. Tem só de 40 minutos. Estamos encerrando realmente o tempo no Zoom. Eu vou colocar essa aula, eu gravei, eu vou colocar ela no YouTube. Vou colocar no grupo, para os que não assistiram, assistir a aula. Aguardem que eu vou pôr o exercício que vocês vão fazer hoje a respeito desse conteúdo. Certo, pessoal? Sim. Eu vou dar as orientações no grupo do exercício a respeito deste conteúdo. Ok? Tchau. Ok. Vamos para o grupo agora. Eu vou dar o restante das informações.